Olá, gente. Pai do Senhor, tudo bem? Gente, eu vim fazer um vídeo aqui aleatório, né? Só contando um pouquinho como eu preparo o esboço de pregação para vocês. Quem sabe, né, você tem uma dúvida, não sabe como criar um esboço, então eu vou te ajudar um pouquinho, tá? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa as notificações e dá like também, que é muito importante. Então, vamos pro vídeo. Primeira coisa a fazer é orar. Você tem que estar em oração, se consagrando para ver qual a palavra que o Senhor quer te usar, que o Senhor quer falar através da sua vida com a igreja e contigo também. Então a primeira coisa a fazer é orar. Peça a Deus direção, discernimento e então você escolher a Bíblia. Eu mesmo gosto de escolher a Bíblia, às vezes eu estou lendo a passagem, gosto da passagem e deixo para me pregar um dia, né? Então, o que você vai fazer é, você tem que pegar uma Bíblia, né? Assim, eu gosto de estudar com 3 Bíblias, só que eu acabei esquecendo a minha outra de trazer. Só que aí eu uso essas 2 Bíblias e mais outra. Essa aqui, da NVI, e essa aqui, Almeida, Revista e Atualizada. E a outra é na tradução de hoje. Então é muito bom, e também no celular, que é muito importante. Assim, cada um tem a sua maneira de estudar a Bíblia. E eu gosto de ficar com Bíblias e com celular também. Eu, no caso, uso 3 Bíblias, né? Que é da tradução de hoje e nessas daqui, porque eu gosto de ver muitas traduções diferentes, né? E então, você vai precisar de Bíblias, também de um caderno com a folha branca, só que eu tava começando um esboço, por isso que a minha já tá arriscada. E também caneta, com certeza, né? Claro. Aí você vai e vê um livro que você gosta, ou que melhor, que você já pediu direção a Deus e Deus já te mostrou. Então, gente, eu decidi pegar para vocês e trazer a palavra aqui em Apocalipse, em uma das igrejas em que João escreveu. Em Apocalipse 2, ou melhor, não, eu vou ler o verso, o capítulo 3, né, do verso 14. Vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Primeira coisa que eu gosto é de ler a passagem, né? O que está falando, o que está retratando, né? Esta carta aqui da igreja de Laodiceia. E então eu começo com um caderno, eu pego o caderno e começo a escrever tudo o que é na igreja de Laodiceia. E depois disso eu vou preparar a palavra. Primeiro eu escrevo tudo, para depois eu preparar a palavra. Às vezes eu risco a Bíblia. Olha, essa minha Bíblia aqui, ela tá toda riscada, porque eu gosto muito de escrever nela. E então você pega, né, a Bíblia, eu escrevi na Bíblia e no caderno também. E então você pega o caderno e começa a escrever tudo o que tá falando aqui, na palavra do Senhor. Resumindo no caso, né? Aí depois você vai e pega a Bíblia em si, né? E vai pesquisar, né? Sobre a história de João. Porque eu gosto de estudar assim. Tem pessoas que gostam já de ler a palavra e pro lado espiritual, né? Só que eu gosto de começar do começo. Eu gosto de contar a história. Uma vez eu preguei sobre essa mesma passagem que eu estou falando para vocês, da igreja de Laodiceia. E então, eu pego a história de João, né? De quem escreveu aquele livro. No caso, o Apocalipse é de João. Então, eu vou ver a história de João. Eu vejo que João, né, a história dele toda, eu pego, né, na Bíblia, vou marcando os capítulos, versículos da Bíblia, livros que contam a história de João. E então eu estudo a história de João toda, para depois eu vir para o livro de Apocalipse. E então eu venho para o livro de Apocalipse primeiro. E então eu vou vendo como foi que João chamou, como foi que Jesus chamou João. Qual foi o processo que João passou, o porquê que João estava naquela ilha de Patmos, tudo isso, sabe? Eu conto quem eram os governadores, os governantes e tal, o rei, e tudo mais. E então, você conta a história de João, tudo mais, se você quiser também, né? Se você quiser. Mas é a minha maneira de pregar, é essa. Aí eu estudo, né, sobre a história de João e tal, aí depois eu pego e começo a ver que Jesus chamou João para escrever as cartas.
E então eu falo, né, sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né, que é a última. E então você vai lendo cada versículo. É importante você não pular nenhum versículo. É importante você ler cada um atentamente, porque o Senhor Jesus, ele pode falar em apenas uma palavra nesse versículo. E então diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Ao anjo, no caso, ao pastor, né? Ele está escrevendo ao pastor da igreja. E então ele começa falando, essas são as palavras do amém, as testemunhas e tal. Aí você vai, cada versículo, eu vou escrevendo o nome. Tipo, versículo primeiro, um exemplo. Não, melhor. Versículo 14, eu pego e escrevo anjo. Aí eu dou um traço, pastor. Aí eu vou pro segundo e tal. Aí eu vou fazendo. Gente, eu achei interessante eu trazer essa passagem para vocês. No caso, Deus já tinha me dado outra passagem para me trazer para vocês. Mas eu acho bem interessante essa passagem porque eu já preguei nela. Então eu sei mais ou menos assim como ela vai falar e tal. Aí você, em cada versículo, você vai prestando atenção. Em uma palavra apenas, muda o texto todo. E então você vai, e tudo que Deus vai te dando, você vai escrevendo. Na hora de pregar, muitas pessoas pregam com esboço. Eu escrevo o esboço, deixo lá, mas eu não consigo olhar para o esboço. Só que é muito bom você escrever tudo aquilo que Deus te deu na hora que você está lendo, que está preparando a palavra, mas é bom também estar em jejum e oração. É muito bom você se consagrar, porque a palavra de Deus a gente sabe que é uma responsabilidade. O Senhor nos chamou para uma boa obra, mas não para fazer qualquer coisa, não para entregar para a igreja qualquer pão. Não, tem que ser o pão da vida, tem que ser a verdade, você tem que pregar aquilo que você vive. Então, que você venha refletir na história da Bíblia e levar para os dias atuais. E então aqui a palavra de Laodiceia vai falar, né, sobre a igreja, que ela tinha muitas qualidades, mas ela também tinha defeitos, porque ela morna, era uma igreja morna, uma igreja morta, uma igreja ali que, quem sabe, estava com o pé no mundo, outro na igreja. Você pode falar tudo isso na pregação, você pode pegar muitos pontos, até mesmo, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de pegar outros pontos da palavra de Deus. Você vai, e na hora, até mesmo que você estiver pregando, se Deus te dá outras palavras, você vai e prega. E então a gente vai ver que Deus, ele disciplina a igreja. Deus, ele dá a disciplina, porque Jesus ama. A palavra do Senhor vai nos dizer em Provérbios que Jesus, ele disciplina aquele que ama. Então você pode pegar outras passagens da Bíblia referente ao que você está pregando, apenas não fuja do tema, porque tem pessoas que pregam sobre arrebatamento e termina sobre prosperidade. E não é assim. Você tem que pregar aquilo que você já começou. Louvor também é a mesma coisa. Eu gosto muito de pedir Deus direção, para ver que louvor eu vou louvar. Eu gosto de ir no pentecostal, eu gosto de ir no mesmo que fala mesmo da Bíblia, que fala da palavra, que fala de Jesus, que fala do céu. Eu amo hinos assim. Cada um tem o seu gosto. Tem pessoas que já gostam mais de hino de adoração, aquele hino mais calmo. Já eu gosto de hino mais, né, meio que pentecostal, mais voltado assim, né, e tal, pra mais barulho e tal. Eu amo hino assim. E cada pessoa vai do seu gosto. Eu gosto desses louvores, então eu peço a Deus direção. Sempre peço discernimento, porque tem hinos que não glorificam a Deus, tem hinos que você não pode louvar dentro da igreja, apenas dentro de casa ou até mesmo sozinho. Não, mas tem hinos que não é para louvar a Deus dentro da igreja. Tem hinos que é só você no particular. Tem hinos de oração que é só você e Deus. Outras pessoas não precisam saber. Só você e Deus. Então, tem hinos assim também. Eu gosto de preparar o meu esboço assim. Eu não sei como que você prepara o seu esboço. Se você tem um devocional diário com Deus, que você venha deixar aqui nos comentários a sua sugestão de vídeo também, né? Pra mim estar fazendo. E também que vocês venham deixar aqui nos comentários abaixo como que você prepara o seu esboço. E o seu louvor também. Eu mesmo gosto de preparar assim. Eu gosto de estudar toda a palavra. Principalmente um exemplo. Falar sobre os amalequitas. Eu gosto de começar a origem dos amalequitas. O povo de Edom. Quem era o povo de Edom e tal? Como começou, né? Que veio lá de Esaú e tal. Então, eu gosto de palavras da Bíblia assim. Eu gosto de estudar assim. E o celular que eu falei no começo, né? Do celular. É porque tem palavras da Bíblia que eu não entendo o significado. Eu vou pelo dicionário no celular. Ou então, até mesmo, um exemplo. Nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eu ia pelo celular, sabe? Então, por isso que é muito importante.
você está com bíblias, diferentes traduções, e também com o celular nas mãos, mas você faz o seu devocional, ou melhor, o seu esboço, como você quer, tá? Eu só tô dando apenas uma dica para aqueles que não sabem como começar, e faz um esboço bonitinho, faz introdução, faz tudo, faz introdução, comentário, faz tudo, desenvolvimento, e termina com a conclusão. Tudo vem a ser voltado àquele tema que você vai pregar. Se for sobre arrebatamento, só prega sobre arrebatamento, não fuja do tema, não vá pregar outra passagem. Um exemplo, você está em arrebatamento, mas você quer falar sobre prosperidade, falar sobre obras, não pode, você tem que falar sobre o arrebatamento. Claro que você pode pegar muitas passagens da Bíblia referida a isso, né? A história mesmo de Esaú e Jacó, dá muito para referir a história de Nabote também, que eles, ali, um exemplo, né? Esaú e Jacó ali, um estava vendendo para o outro a primogenitura, mas já Nabote não queria vender de jeito nenhum, né? O seu direito ali, né? A propriedade que ele tinha para Acabe. Então, tipo assim, são palavras que você pode encaixar uma na outra, igual quando Jesus estava dormindo no barco. Você pode pegar também a passagem que Jesus estava caminhando. Você pode pegar outros milagres, né? A mulher do fluxo de sangue, outras pessoas que tiveram milagre. Quando você prega sobre milagre, você pode pegar muitas referências da Bíblia. Sobre fé, a mesma coisa. Você pode pegar em Hebreus 1, 1 e 6 também, né? Vai falar sobre a fé. Pode pegar textos de oração e tal. Então, você faça o seu esboço da maneira que você quiser. Só que você tem que estar centrado na palavra de Deus e principalmente em oração e jejum. Faça o jejum, faça oração e creio que Deus ele vai te usar muito. Em nome de Jesus, que você venha ficar com esse vídeo. Creio que vocês gostou bastante, né? Eu mesmo gostei. E a cada dia eu tenho aprendido bastante com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.